pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre os antidepressivos, de acordo com a votação que vocês fizeram na semana passada. Começaremos iniciando uma abordagem sobre a depressão. O que é a depressão? A depressão ela é caracterizada por uma intensa perda de prazer, uma tristeza intensa, que dura em média mais de 2 semanas. É importante ressaltar para vocês que é comum que todos nós tenhamos momentos de tristeza. O que diferencia os momentos de tristeza da depressão é a durabilidade desses sintomas, ou seja, a depressão é uma tristeza que dura mais do que os sintomas normais de tristeza que a gente tem no nosso dia a dia. Sobre o impacto epidemiológico, é importante lembrarmos que a depressão ela afeta 1 em cada 5 pessoas, sendo que a maioria são mulheres. Ela é classificada em 2 tipos, depressão unipolar ou reativa e depressão bipolar ou endógena. Qual a diferença dessas duas classificações? A depressão unipolar é caracterizada por uma constante tristeza, ou seja, a pessoa fica triste e não há alternância dessa tristeza. Uma perda de prazer intensa durante um período de tempo. Já a depressão bipolar, há uma alternância entre momentos de tristeza e uma exuberância da autoestima, que é o que a gente chama de momentos maníacos. Esses momentos em que há alternância entre a tristeza excessiva e o aumento da autoestima excessiva. A teoria das monoaminas fala que o sintoma da depressão é ocasionado por uma diminuição na concentração de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica. Como é que se dá o tratamento desta patologia? Ele se dá através dos antidepressivos tricíclicos, dos inibidores da MAO, que é uma enzima, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e dos antidepressivos atípicos. Nós vamos ver agora o mecanismo de ação de cada um deles. Nós vamos falar agora sobre o mecanismo de ação dos antidepressivos tricíclicos. Como é que acontece? Esses fármacos, eles atuam impedindo a recaptação de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica. Nós temos aqui um neurônio pré-sináptico noradrenérgico, que vai liberar noradrenalina na fenda sináptica para agir em receptores pós-sinápticos. Depois que ele atua em receptores pós-sinápticos, ele deve ser recapturado pelo neurônio pré-sináptico. Então, esses fármacos, eles impedem essa recaptura. Então, vai acontecer o quê? Vai aumentar a concentração de noradrenalina na fenda sináptica. Okay? Da mesma forma acontece com a serotonina. A serotonina, depois que ela age em neurônios pós-sinápticos, ela deve ser recaptada para neurônios pré-sinápticos. Então, esses antidepressivos tricíclicos, eles impedem essa recaptação e com isso vai haver o aumento da concentração de serotonina na fenda sináptica. É dessa forma que agem os antidepressivos tricíclicos. Os inibidores da MAO, eles agem inibindo uma enzima localizada nas mitocôndrias dos neurônios. Esta enzima é chamada de monoamino-oxidase. Ela é responsável por degradar a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, entre outras monoaminas. Ela é dividida em 2 tipos, monoamino-oxidase A e monoamino-oxidase B. Bem, então esses inibidores da MAO, eles inibem essa enzima aqui, presente na mitocôndria. Se eu estou impedindo a degradação desses neurotransmissores, então eu também estou aumentando o quê? A concentração deles aqui. Certo? Então eu estou aumentando a concentração deles. Por quê? Porque eu estou impedindo a degradação. Exemplos desses fármacos: iproniazida, fenelzina, isocarboxatina não seletivos. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina agem inibindo seletivamente a recaptação do neurotransmissor serotonina. Ou seja, diferentemente dos antidepressivos tricíclicos,
que agem inibindo a recaptação de noradrenalina e serotonina, os ISRS, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, agem inibindo seletivamente a recaptação de quem? Da serotonina. O próprio nome já diz o mecanismo de ação desses fármacos. Exemplos: fluoxetina, citaprolan, fluvoxamina e paroxetina. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários e até o próximo vídeo. Obrigada. Para complementar a explicação que foi dada durante o vídeo, eu trouxe uma imagem para esclarecer o mecanismo de ação dos antidepressivos. Os antidepressivos principais são de 3 tipos, quais são os tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da MAO. Como é que agem os antidepressivos tricíclicos? Aqui nós temos, observe a imagem, nós temos o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. No neurônio pós-sináptico existem receptores pós-sinápticos específicos para os neurotransmissores liberados na fenda sináptica. Esses neurotransmissores, eles devem ser recaptados para o neurônio pré-sináptico para depois serem lançados de novo na fenda. Então, esses fármacos, os antidepressivos tricíclicos, atuam inibindo a recaptação de 2 neurotransmissores, quais são? Noradrenalina e serotonina. E revisamos uma classe dos antidepressivos. A outra classe são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Como o próprio nome já diz, o que é que ele faz? Ele inibe a recaptação seletivamente do neurotransmissor serotonina, ok? A outra classe são os antidepressivos inibidores da MAO. Vocês lembram o que é que são a MAO? O que é a MAO? A MAO é uma enzima que está presente na mitocôndria. Observa que a imagem deveria ter uma mitocôndria aqui, nesse neurônio pré-sináptico, e ela é responsável por degradar a noradrenalina e a serotonina, a MAO. Então, se eu inibo a MAO, eu estou impedindo a degradação desses neurotransmissores. Então, com isso, vai haver o aumento deles na fenda sináptica, vai haver o aumento das monoaminas. Então, dessa forma, acredita-se que com o aumento desses neurotransmissores, haverá uma diminuição dos sintomas da depressão. Haverá uma diminuição dos sintomas da depressão. Muito obrigada e até o próximo vídeo.